O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo do Advento, este tempo de preparação para a celebração do Natal do Senhor. É um tempo de penitência, mas também um tempo de esperança, e uma esperança marcada pela alegria por estarmos prestes a encontrar o Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que nós fazemos penitência, nós procuramos a nossa conversão, também nós nos alegramos no Senhor, porque Ele deve sempre ser o motivo da nossa alegria. E a alegria está no coração de quem vive no Senhor e procura seguir os seus passos. Estamos celebrando hoje a festa do apóstolo Santo André. Jesus veio ao mundo enviado pelo Pai para anunciar a boa nova do Evangelho, a boa nova da salvação. Jesus tem esta missão, veio salvar a todos, veio salvar os homens. Mas nesta missão, Jesus quis contar também com os homens. Deus, na sua onipotência, na sua sabedoria, poderia salvar a humanidade sem precisar dos homens. Poderia sim, certamente. No entanto, Deus, que é Pai, quis também contar conosco. Por isso Jesus, quando vem ao mundo, Ele chama estes homens para segui-lo e para fazerem com Ele este trabalho de evangelizar, de levar a palavra de salvação. O Evangelho de hoje narra os primeiros chamados por Jesus. André e Pedro, que eram irmãos, e outra dupla, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus passando pelo mar da Galileia, à beira do mar da Galileia, vê estes irmãos que estão lançando a rede ao mar. Estão trabalhando, era esse o trabalho deles, pescar, eram pescadores. E Jesus passando os vê e os chama: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens.
O Evangelho diz que imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Ao refletirmos sobre a vocação destes primeiros apóstolos de Jesus, devemos olhar também para nós, porque a palavra de Deus, ela deve sempre trazer uma reflexão ou mensagem para nós hoje. O que diz para nós hoje este chamado que Jesus faz aos primeiros apóstolos? É um fato do passado, mas que deve tornar-se presente para nós hoje a sua mensagem, para que nós a vivamos também nós. Todos nós somos chamados por Jesus. Nós somos por vocação, enviados por Jesus para sermos anunciadores e testemunhas do seu Evangelho. Nós somos chamados por Deus, em primeiro lugar, a vida. A nossa vida humana que nós recebemos de Deus é um dom, é uma graça. Por isso nós devemos sempre agradecer a Deus pelo dom da vida. Será que quando nós levantamos pela manhã, antes de pensar nos problemas, nas dificuldades que devemos enfrentar durante aquele dia, nós dizemos: obrigado, Senhor, por mais este dia, obrigado, Senhor, porque posso contemplar o mundo, contemplar a beleza, ver as coisas que criaste, obrigado porque estou vivo e posso continuar a minha vida. Devemos sempre agradecer a Deus. E esta oração verdadeira, a oração de agradecimento a Deus, e que nasce do coração espontaneamente. Às vezes as pessoas dizem que não tem tempo para rezar, porque acham que a oração é tirar um tempo para ficar de joelhos e recitar algumas orações. É também oração isso. É também oração, mas não só. A oração de Santa Teresinha é o impulso do coração. É aquilo que nós temos no coração e que nós falamos com Deus, conversamos com Deus. Santo Antônio Maria Zacaria diz que a oração é conversar com Jesus crucificado como se conversa com um amigo das coisas que nós temos e que nós precisamos, sentimos a necessidade de conversar com Ele. Portanto, a primeira oração que nós devemos fazer é essa de agradecimento pela vocação, pelo chamado que o Senhor nos faz à vida, e deve ser uma oração espontânea. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Em segundo lugar, nós somos chamados, o segundo chamado que o Senhor nos faz, exatamente a sermos cristãos. Nós recebemos a graça do batismo, e o batismo nos faz filhos e filhas de Deus. Somos chamados por Jesus para sermos seus discípulos. Somos chamados a conhecê-lo, a amá-lo e segui-lo. Estes apóstolos imediatamente seguiram a Jesus e se tornaram mensageiros, testemunhas, deixaram as suas redes, deixaram as suas famílias, o seu ambiente para seguir Jesus. Seguir Jesus exige de nós esta ruptura com o nosso trabalho, com o cotidiano da nossa vida, com aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Significa sair do comodismo para ir onde o Senhor quer nos enviar. Um discípulo de Jesus não pode ficar acomodado, não pode ficar na mesmice, ele deve desinstalar-se. Às vezes nós temos essa tentação de estarmos acomodados, não querermos sair do lugar onde nós estamos. Às vezes nós até
fazemos confusão por coisa muito simples, porque nós estamos apegados às coisas, ao lugar onde nós estamos acostumados a viver, a estar no dia a dia. Existem pessoas até que brigam pelo lugar na igreja, no seu banco, no seu lugar que ela reserva, e quando chega lá que tem outro lá, ela faz confusão. Tem gente que faz isso. Isso demonstra o nosso apego às coisas, demonstra o nosso apego às coisas até insignificantes. E se nós somos assim, como nós vamos ter a coragem de abandonar tudo para seguir Jesus? É necessário então esse desapego, essa disponibilidade, romper com os laços também familiares. Jesus exige de nós colocá-lo acima de tudo, em primeiro lugar, para que o Evangelho seja anunciado. Exige que as pessoas que se dispõem estejam prontos a deixar até os próprios parentes, ir ao encontro daqueles que necessitam. Precisa ser apóstolo. Por isso a igreja nos diz hoje: devemos ser discípulos missionários, discípulos de Jesus Cristo, enviados para anunciá-lo, levá-lo às pessoas que estão mais distantes. Por isso o Papa fala, a igreja fala para nós, que a nossa igreja deve ser uma igreja em saída, que está sempre saindo de si mesmo, para ir ao encontro das pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Precisa levar a mensagem de salvação. Por isso o apóstolo Paulo hoje também nos ajuda a refletir a respeito da vocação da igreja. A igreja é chamada a evangelizar, essa é a sua vocação, para que todos nós encontremos em Jesus a salvação e podermos proclamar Jesus Cristo como o Senhor e nele obter justamente a salvação. Mas diz o apóstolo: como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? É necessário então a pregação, para que através da pregação as pessoas tenham o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo e, conhecendo-o, se disponham a aceitá-lo como seu Senhor e como o seu Salvador. Por isso, todos nós somos convocados, cada um de acordo com a sua própria vocação, com seu próprio estado de vida. Existem aqueles que são chamados, como os apóstolos, a deixar tudo, abandonar a própria terra, abandonar a própria família, como muitos o fazem nos dias de hoje. Até mesmo leigos que saem da própria terra para ir em países distantes, até famílias inteiras fazem isso hoje, graças a Deus, que saem, se desinstalam e vão confiando na providência de Deus, confiando em Jesus Cristo, e levam o seu nome aos seus irmãos. Precisa de muita fé, muita confiança no Senhor. Mas graças a Deus, repito, existem estas pessoas que o fazem. Mas existem também outras pessoas, que é o caso, talvez, da maioria, que não precisa abandonar a própria família ou sair da sua terra, mas ser testemunha de Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo lá no seu local de trabalho, na sua família, na universidade, na escola, em todos os ambientes. Testemunhar, ser testemunha de Jesus Cristo. Desse testemunho, nenhum de nós pode furtar-se, porque temos essa obrigação
de viver aquilo que nós professamos. Nós professamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. A minha vida pertence a Ele e eu devo levar essa minha fé à prática de vida, para que outras pessoas possam também aproximar-se de Jesus Cristo e encontrar nele a salvação, o sentido da sua existência. E há muitos irmãos e irmãs que estão precisando de ouvir este anúncio e de ver o testemunho em cada um de nós. Como o apóstolo André, somos chamados a seguir os passos de Jesus. Talvez no início nós encontramos dificuldade, não é fácil, mas o importante é deixar-se conduzir por Ele. Ele faz o resto, se nós nos dispomos. André vai dar testemunho de Jesus derramando o seu sangue como Cristo. No início, certamente ele não tinha ideia do que seria a sua vida e como ele seria testemunha de Jesus Cristo. Certamente, se ele tivesse ouvido de Jesus que ele iria ter que dar a vida por ele, provavelmente André e seu irmão e os outros apóstolos não teriam seguido Jesus. Eles encontram dificuldades, mas depois eles vão, pouco a pouco, tendo esse conhecimento da sua missão, da sua vocação e auxílio da graça de Deus, e vão dar a vida por Cristo. Também nós precisamos confiar no Senhor. Ele nos conduz, quer de nós a disponibilidade, a nossa docilidade. Tenhamos confiança e coragem. O Senhor está conosco se Ele chama cada um de nós, e de fato nos chama para uma missão. Ele nos dá a graça de poder exercê-la a contento e de acordo com o seu plano para cada um de nós. Importante é o conhecimento de Jesus Cristo, conhecê-lo, amá-lo, segui-lo. E se nós o amamos, se nós fazemos experiência do seu amor, nós iremos também dar a vida pelos irmãos e dar a vida pelo próprio Jesus, como Ele a deu por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.